Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast do Instituto Crescer e Frutificar. Hoje, o último episódio da série Entendendo as Escrituras. Eu sou o Vinícius. É isso aí, eu sou o Fábio. Eu sou a Daisy. Sejam muito bem-vindos. É isso aí, é nosso canal, nosso programa. Gente, a gente tá encerrando aqui uma série, né? Hoje é o último episódio. E aí o Vini começou bem, a gente tinha programado, né? E esse episódio é ele que comanda o negócio, né? E aí nós estamos fazendo agora esse último falando sobre a confiabilidade da Bíblia, o tema de hoje, né? E a gente vai falar de coisas muito legais. Mas antes de mais nada, a gente tá pedindo o quê? Que você deixe o seu like no nosso vídeo. Exatamente. Que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. E se você não se inscreveu depois de assistir alguns episódios, conta pra gente o porquê ainda não. É isso aí. Nos comentários. Se você tá no vídeo, tem que colocar o sininho, né? Isso. Nos podcasts estão lá nas plataformas de áudio. Você tem que estar inscrito, né? Isso aí. Isso, tem que estar inscrito, exatamente. E a gente gostaria de reforçar, né? Como esse sendo o último episódio, aí tiveram outros episódios dessa série. Se você não ouviu, volte lá ou até escutar mais de uma vez. Pela importância do tema, né? Exatamente. É tão importante, né? O tema, pra gente ter um pouco mais de domínio sobre o assunto, a gente ter mais habilidade, digamos assim. Que hoje o assunto, inclusive, toca, tange, vamos chamar assim, a importância de seitas que têm combatido a palavra de Deus, grupos heréticos que têm falado contra a palavra de Deus, mas que muita gente às vezes escuta perguntas ou colocações e não sabe responder. Então hoje é o episódio ideal para que você perceba quais são as respostas que você tem que dar, inclusive ter a convicção, né? Você saber que realmente são valores e princípios que sinalizam para a gente que nós não estamos seguindo Deus, que está na palavra dele, por só, vamos dizer assim, crendice, né? Uhum. Existem também bases suficientes para a gente dizer, essa palavra é confiável. Para vocês terem uma ideia, nessa nossa série, né, Entendendo as Escrituras, como o Vini falou no começo, a gente já falou a respeito da inspiração da Bíblia, a gente já falou a respeito da formação do cânon do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e hoje nós vamos entrar nessa questão de confiabilidade. Então é confiável essa palavra e nós dividimos o tema aqui em 3 partes, tá? Para vocês conseguirem entender direito. Na primeira parte a gente vai explorar a questão da tradição oral como um fator influenciador na formação dos textos bíblicos, que muita gente diz, não tinha escrita ainda antes, e aí ficou tudo da tradição oral, e quem conta um conto aumenta um ponto. Isso é verdade? Isso. Inclusive, né? Quem combate as escrituras como verdade, ou vamos dizer assim, alguém que combate divindade, ou que diz que não existe Deus, e que diz que isso tudo é invenção de homens, primeira coisa que a gente tem que perceber, e que é atacado, né, é justamente essa questão da antiguidade, da tradição oral, né? Quanto tempo que chegou, mas no começo que não tinha escrita, e tudo isso que você está falando, né? Isso. Depois disso, a gente vai ver como que esses textos orais, então, eles passaram para a escrita e foram preservados até o nosso tempo. E, por fim, a gente vai falar sobre algumas evidências históricas, arqueológicas, de que o texto não foi corrompido, como algumas pessoas afirmaram durante algum tempo. Hoje em dia, esse argumento ele mais ou menos vem perdendo força por causa justamente das evidências históricas e arqueológicas. A gente diz perdendo força, quer dizer, para quem estuda esses assuntos e quem está por dentro desses assuntos. Mas em grupos fechados, aliás, a gente não vai citar aqui nomes, bolhas, né? Em bolhas. A gente não vai citar denominação, a gente não vai citar nada, mas fique atento que você faz parte de algum grupo que diz que as escrituras precisam ser atualizadas, ou que as escrituras não estão corretas, ou que ao longo dos anos ela se corrompeu. Então tome muito cuidado, porque provavelmente não, você está participando de uma seita, né? E não só também blocos ideológicos, né, que tentam combater a fé judaico-cristã, eles também sempre vão questionar a Bíblia como palavra de Deus. Então, exatamente, é disso que a gente vai falar hoje à noite.
Muito bem. Noite de... Hoje à noite eu tô falando, gente, agora vocês descobriram, nós gravamos à noite. Sim. Você pode assistir o horário que você quiser. E que data que nós estamos mesmo? Hoje é dia 10 de dezembro. 10 de dezembro de... 2024. Então, pra quem não sabe, estamos em 2024, que você pode assistir isso daí muito mais pra frente, né? Isso, exato, isso aí. Então, a gente vai falar hoje sobre esses assuntos. Vamos começar, então, sobre a tradição oral, né? A gente precisa começar a falar desse tema. Porque tradição oral, se a gente for pegar assim, lá no Antigo Testamento, a gente já tem uma dificuldade, porque vai falar de Adão e Eva, né? Lá em Gênesis. Então, a grande dificuldade é o livro de Gênesis, Sim. né? Porque Moisés, ele é testemunha ocular de todos os eventos de Êxodo a Deuteronômio. Depois nós temos Josué, aí a gente já começa a ter historiadores. Mas como é que Moisés sabia da criação, da queda, do dilúvio, de Abraão? Olha e quantos dos séculos já se passaram. Muitos Né? séculos. Tudo isso séculos, de história são talvez séculos. milênios. Talvez né? milênios, a gente não sabe. Milênios. Abraão, calcula-se, gente, 2000 anos antes de Cristo. A criação, o dilúvio aconteceram muito antes dele. Não tente fazer conta pela genealogia de Gênesis 5, porque genealogia não se propõe a contagem de tempo, tá Isso. bom? Inclusive alguns cientistas que estão procurando evidências arqueológicas, às vezes cometem alguns erros nesse sentido. Que não é o campo de trabalho deles, mas eles tentam fazer a cronologia baseado como você acabou de dizer, na genealogia, né? Então, para já sabe, não é baseado nisso. Mas não é o foco aqui do assunto, o foco do assunto e aí, quantos tempo foi? A gente não sabe, mas é muito tempo antes dele, né? Sim, a criação. Antes da criação do homem, quanto tempo até o homem ser criado e como que o homem soube que tudo aquilo que foi criado daquele jeito? Se a gente considerar só o tempo que Moisés está inserido, que é o Império Egípcio, né? E aquele império que se desenvolveu ao longo de muitos e muitos anos, porque ele já tinha uma tecnologia fantástica. Já tinha tido impérios anteriores. Exatamente. Até. Então nós estamos falando de realmente muito tempo e muito conhecimento. Uhum. Mas que na época de Moisés tá fácil até porque ele foi um homem... Já tinha escrita, tudo, né? já tinha muitas ciências desenvolvidas pelo homem. Tão desenvolvidas que as 3, eu não sei se você sabe disso, Vini, as 3 pirâmides mais famosas do Egito, elas já existiam 600 anos antes de Abraão. 600 anos antes de Abraão. Abraão. É muita coisa. É muita coisa, né? E até hoje a gente não sabe como que os egípcios construíram aquilo sem o maquinário que a gente tem hoje, né? Tecnologia. Então a gente já sabe tudo isso. Então Moisés, ele tá inserido num período que tem muito material e muita ferramenta para trabalhar a história. Mas e no tempo que não havia? Isso. Aí muita gente fala, e pode ser que não esteja de todo errado, que ele recebeu toda essa revelação enquanto ele estava no Monte Sinai conversando com Deus. Interessante essa posição. É interessante, e como nós somos daqueles que creem na inspiração divina, a gente sabe que houve sim orientação de Deus para que Moisés escrevesse, e nós cremos, tá, gente, que realmente Moisés seja o dono da maior parte dos 5 livros, os 5 primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco, embora eles sofreram edições posteriores, o que é muito comum em literatura, sempre foi, sempre será. Mas lembrando que Moisés é profeta. Isso é importante a gente entender a posição dele dentro dos escritos. Ele é um profeta que escreve 5 livros, né? Isso. Então, com isso, a gente começa a entender algumas questões. Um profeta pode receber revelação. Com certeza recebia a revelação. Com certeza. Agora, quanto dessa revelação? Então, aí fala-se que os relatos, outra forma também de Moisés saber dessas coisas, é isso ter sido transmitido por tradição oral. Vamos explicar para eles o que é tradição oral, porque isso é realmente muito importante. Muito importante, né? Quem não entende isso acha que, vamos dizer, as histórias dos antepassados eram contadas assim, num jantar ou em qualquer momento solto.
E não é assim que funciona. Sabe que esses dias eu estava vendo um podcast, eu não lembro se foi no Inteligência Limitada. Esse não é um podcast de conteúdo exclusivamente cristão, muito embora volta e meia tenha. Nesse dia não era. Eles tinham 3 convidados africanos de fala portuguesa, mas de Angola e Moçambique. Eu acho que 2 eram... Eu não sei, eu sei que era de Angola e Moçambique, não tinha Cabo Verde ali. E eles estavam falando da importância da tradição oral ainda hoje na sociedade africana. Sim, porque a sociedade africana ainda ela tem muito... Analfabetismo, né? Ela tem traços tribais ainda. Isso, aquele traço cultural do respeito aos mais velhos, que são os anciãos, que são os guardiões da história do povo. Isso. Por favor, não interpretem errado quando a gente fala aqui que eles têm traços tribais, como se fosse uma sociedade inferior ou coisas parecidas. O povo de Deus se organizava como... Era tribal? Era uma organização tribal? Que, na verdade, até a monarquia era tribal. Aqui, na nossa cultura, hoje em dia, quando se fala tribal, tem uma conotação, às vezes, pejorativa. Não é essa. A conotação aqui de falar de tribos é que é uma sociedade que ela é uma micro-sociedade. Ela tem uma organização local, mas ela não é uma sociedade complexa. Em torno de anciãos, principalmente. Isso, né? Porque na verdade tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma liderança. Mas não é uma sociedade complexa, não é uma sociedade grande. Né? Então a gente se pegar Abraão, por exemplo, né? Quando ele sai da terra dele... Ele ainda é chamado, né? E troca o nome de Abrão para Abraão, né? Então a promessa é que ele vai ser um grande povo, mas ali ele conduz de maneira tribal todo o desenvolvimento da sua família. Toda a organização da família, até Saul, né? O primeiro rei, era todo tribal. Exatamente. Era todo tribal. Então não tem nada de pejorativo nessa ideia. Mas sinais tribais, eles dão a entender que não tem uma complexidade, a coisa é muito mais direta, muito mais simples, né? Mas voltando à tradição oral... Isso, falando dessa forma direta de trabalhar, que isso é importante, não existe essa complexidade. Então, a maneira de você transmitir, isso é muito importante, gente, entenda isso. Uma sociedade simples, uma sociedade que precisa ter passado, porque ela precisa saber de onde ela vem, quais são os seus ancestrais, os seus costumes. Ela tem uma grande dificuldade de perpetuar essa história. Então, ela tem que criar um mecanismo de perpetuação, de continuidade dessa história. E até a invenção da escrita, e a gente acha que toda a escrita é alfabética como nós temos hoje, mas os hieróglifos não são. A escrita cuneiforme, por exemplo, da Mesopotâmia, elas eram por símbolos, como inclusive hoje as culturas orientais. Nas culturas orientais. Então, Japão, China. Isso, são símbolos que representam ideias, palavras ou coisas desse tipo, tá? Então, essa escrita que nós temos, que nós somos acostumados com o português como alfabética, ela hoje ainda não é realidade em todas as línguas do mundo. No mundo inteiro, não. Né? Então, ainda há línguas como aquelas que eram antigamente de símbolos. Isso. E vejam, os símbolos, mesmo hoje, se você for pesquisar os símbolos chineses e japoneses, muitas vezes eles têm elemento visual da palavra que eles querem simbolizar com aquele símbolo, desenho, aquele desenho. Isso. Exatamente. Pode ser até traços, mas tem um significado por trás, né? Você bate o olho, você lembra da imagem. Isso, os hieróglifos eram assim. Então vejam, para preservar memória, o homem, quando inventou a escrita, ele inventou uma escrita simbólica, que era uma forma de guardar o que aquele símbolo representava. Exatamente. Né? Então, assim, os povos mesmo, assim, bem antigos ou tribais, como eram naquela época, já davam bastante importância para um registro histórico passado, para que isso não se perdesse com as próximas gerações. Exatamente. A grande questão agora é saber como é que eles vão desenvolver esse mecanismo. Porque quando está falando de fazer desenhos, já é uma evolução desse mecanismo. Né? Então a gente tem alguma coisa prévia. Agora pensa, quando não há nem essa escrita simbólica,
Como é que nós vamos preservar a memória das tradições, culturas e história do nosso povo? Qual o mecanismo, então? É na base da contação de histórias. Então, aqui que está a diferença, porque não é uma contação de história de qualquer forma. Ela é didática. Exatamente. Ela tem que ser didática, porque se eu morrer hoje, você tem um pedaço da história, ele tem um pedaço da história, mas o ideal é que os dois tenham tudo que eu sei de história, os dois têm. Inclusive para não haver alteração da história. Então tem que ter mecanismos realmente muito bem elaborados e que eles sejam travas um para o outro para que não haja modificação, né? Uma das formas, por exemplo, lembra do tempo do vestibular? Não sei, você fez cursinho para vestibular? Isso. Fez? Sim. E como é que os professores, volta e meia, que eles queriam te dar uma fórmula ou uma regra de acentuação em português ou qualquer coisa? Qual as musiquinhas já. Musiquinhas. Então, as tais musiquinhas. E a gente vai para a prova do vestibular. Não. Eu lembro que um dos meus professores de português pegou aquela música, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, eu sou velho pra caramba. E ele pôs regras de acentuação naquilo, então a gente ficava cantando as mesmas regras, né? Hoje, claro, eu não sei porque aquilo era uma memória que eu precisava para aquele momento, mas se fosse uma coisa crucial que fosse salvar a minha vida, pode ter certeza que eu lembraria disso até hoje. Né? Então, assim, poesia, outra coisa, acróstico, sabe? Sim, isso é uma ferramenta muito interessante, porque você não esquece, é que nem palavra cruzada, né? Isso, vamos explicar para o pessoal o que é acróstico, né? Por exemplo, você quer fazer um acróstico com a palavra amor. Nossa! Com a palavra amor. A de alegria, M de maravilhado. E aí vai. Enfim, né? E aí... E você grava por causa disso. Isso. Né? Então, há acrósticos na Bíblia. A gente às vezes não sabe disso. Por quê? Porque está em hebraico. Alfabéticos, Isso. Então, quando está numa outra língua, você não tem essa percepção. E não consegue traduzir. E não tem como traduzir, exatamente. Não tem como você traduzir. Então, por exemplo, o Salmo 119, ele é todo alfabético. Ele não é um acróstico, ele é alfabético. É a mesma ideia, Então, ele vai de Aleph até... Não lembro qual é agora. Tal, acho que é tal, né? Zayn? A última... Não é. Zayn é uma das primeiras. Não, tá certo. Tá enferrujado, né, hebraico? Eu acho que é o tal, eu acho que é. E então ele vai de Aleph até a última e são seções de versículo. Então tem algumas bíblias que põem Aleph, Bet, Gimel, Dalet. E que a gente não entende quando lê. O que tá isso? O que é Aleph, Bet, Gimel, Dalet? Normalmente está entre parênteses. São letras do alfabeto hebraico, né? Interessante. E é uma forma de memorizar. Então o Salmo 119, por exemplo, seria um salmo muito fácil de ser memorizado. Agora pensa, em Deuteronômio 6, Deus fala para os pais que eles deveriam repetir a lei para os seus filhos, sentados, andando no caminho. Era usando essas técnicas. Exatamente. Tá? Era usando... mas já tinha escrita. Não, tinha escrita, sim, mas eles tinham que ensinar a lei dessa forma. Vamos lá. Esses dias nós estávamos, né, na Turquia com uma família muito amada nossa. Até não sei se eles vão assistir, eu acho que vão. Se assistirem, oi Miguel, nós amamos você, Alice, você também. São nossos amigos que são 2 crianças, tá, gente? Que são nossos amiguinhos lá da Itália, missionários na Itália. E nós estávamos ouvindo uma playlist da Aline Barros, aí de repente começou a tocar as músicas infantis da Aline Barros. E adivinha? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no... Pensa se... Eu te pergunto agora, quem é que estava no barquinho? Pedro, Tiago e João no barquinho. Isso, onde que eles estavam? No Mar da Galileia. No Mar da Galileia. E o que eles... No Mar da Galileia. Jogar do outro lado. Isso, mas o que eles estavam fazendo primeiro? Pescando. Pescando? Como que você sabe disso?
Essa parte da música eu não lembro. Jogaram as redes, mas não pegaram peixe. Lembro sim. Jogaram as redes. Você poderia contar essa história se você só soubesse essa música? É verdade. Você pega e conta a história. É uma forma de memorizar. E é isso que a gente faz com as crianças da igreja. A forma da gente ensinar a Bíblia para as crianças é música. Por isso, gente, música na igreja é muito importante. Quando ela tem letra bíblica, melhor ainda, porque as pessoas memorizam a palavra de Deus. Agora, fora ainda tem uma coisa que a gente esquece, é a repetição. Então, normalmente, quando você quer que alguém memorize alguma coisa naquele período, na tradição oral, você conta a história de maneira resumida. Da próxima vez, você vai contar a história resumida de novo. Mas com o passar do tempo, você vai acrescentando detalhes que não tinham. Mas como você já sabe a estrutura central da história que eu vou contar, pela repetição, você insere a informação nova com facilidade. Vai chegar um momento que você já sabe toda a história de maneira completa. Da mesma maneira que também a gente faz com criança, quando faz aquele varalzinho. Lembra aquele varal? Muito professor aqui de escola bíblica. Faz sim. Da antiga. Lá da APEC, né? Que trabalha com a turma dos pequenininhos. Que pega um versículo bíblico, por exemplo, coloca tudo num varalzinho com roupinhas recortadas e com palavras. Cada roupinha uma palavra. Até que vai tirando a roupinha. É o mesmo processo ao contrário. Primeiro você estende a roupinha, forma o versículo e vai tirando a roupinha. Depois você vai tirando e as crianças tirando palavras, decorando. Exato. Então faz o processo inverso. É assim que você faz a pessoa memorizar textos longos, né? Ou histórias longas. Isso. Então, percebam, isso é feito, gente, até hoje pelos judeus com as crianças. Por exemplo, na celebração da Páscoa, mamãe e papai têm que contar a história da primeira Páscoa lá no Egito, envolvendo as crianças em brincadeiras. Isso é uma forma de preservação, não só da história, mas da própria cultura. Uhum. Então, gente, e se isso existe hoje, em sociedades onde não há escrita, e ainda existe essas sociedades hoje, isso é encarado com muita seriedade. Tá? Nós já contamos até aqui em episódios anteriores a respeito de uma antropóloga que foi fazer o trabalho justamente numa tribo africana, estava lendo Shakespeare, eles nunca tinham visto um livro, ficaram surpresos que isso é uma história para eles é muito importante. Ela estava lendo Hamlet, quando começa a aparecer fantasma, eles dizem, como assim fantasma? Ela diz, não, mas essa história não é de verdade, e eles não querem mais ouvir ela. Sim. Porque eles dizem, vocês contam mentira, então nós não queremos mais te ouvir. Exatamente. Tá? Então, tradição oral para sociedades onde não há escrita é coisa muito séria. Não é quem conta um conto aumenta um ponto. Não existe isso, tá? Mas muito ok. Agora tem que transitar, né? Isso. Porque a gente está falando de uma metodologia arcaica, ou seja, primária, mas que agora vai para um outro estágio. Ou seja, em vez de você contar uma história tão comprida, tão longa, de tanto tempo, você precisa colocar registros de outra maneira. Porque agora o tempo passa e as pessoas querem preservar isso. Mas é tanta informação para oralidade que você precisa agora de outras ferramentas, acrescentar ou evoluir esse registro. E como é que vai evoluir? Justamente através dos símbolos, através da escrita. Isso. E aí, assim, daquilo que Moisés escreveu, nós não temos mais nada. Do que Davi escreveu, nós não temos de próprio punho. Isso quer dizer, né? Quer dizer, de próprio punho, do que o próprio Moisés escreveu, nós não temos mais nada. Talvez uma igreja por aí fazer uma campanha especial, né? Tô brincando aí, velho. Para com isso. Nem confunde, não tem, tá, gente? Realmente não tem. Se tem alguém falando assim, olha, eu tenho aqui o pergaminho original, eu tô vendendo por tanto, ó. Mentira, tá? Não tem. Mas nós temos cópias. E esse é outro argumento porque a respeito da autoridade desses originais, nós já falamos lá no episódio 1, pessoal. Volta lá no episódio 1 dessa série aqui. Se você não está entendendo, por que eles estão falando isso? Vamos pular isso. Porque nós já falamos sobre isso. Então agora nós precisamos falar a respeito de cópias. Tá? Que aí fica
E isso foi um argumento que ganhou muita força com o iluminismo lá no século XVI, quando se começou a questionar a fé cristã. Isso. Não era mais conveniente, né? Exato. Aliás, o conveniente era outra época, coisa. Né? Conveniente era fazer com que reduzisse a força da fé, da verdade da fé, para que outras coisas pudessem ter liberdades. E eles diziam questionamentos terem liberdades, principalmente. E a saga era a ciência, como se a fé tivesse atrapalhado a ciência. Foram os monges que preservaram muitos escritos antigos de filosofia grega e de história, de não sei o que nós temos até hoje, que se não fossem eles, essa ciência tinha se perdido. No fundo, a gente sabe que quando alguém quer eliminar a fé, é porque tem algum problema com ela, né? Então não é em si por causa dos moralistas. Os moralistas são o pretexto de quem quer se livrar da regra. Ele não tem problema com fé, tem um problema com Deus, né? Exatamente. Ele quer negar Deus, ele precisa negar a fé. Mas ele sempre vai apontar o moralista, dizendo, nós precisamos questionar coisas, e esse moralismo, eles fazem com que tudo fique engessado, é uma verdade daquela pessoa manipuladora. Isso não é totalmente verdade. Quem está por trás, muitas vezes, quer eliminar a regra, quer tirar todos os valores, quer simplesmente desfazer os valores. E foi isso que colocou em xeque justamente a questão da escrita. Porque já teve a escrita, Moisés registrou, mas a pergunta... Davi, entre outros, mas a questão é... quem diz que esses registros não foram corrompidos? Né? Adulterados. Diminuiu o texto, aumentou o texto, né? Esse foi um argumento que se usou durante muito tempo. Eu não sei se você chegou a ouvir alguma coisa a esse respeito, Vini. Sim. Dentro dessa linha de raciocínio, né? A forma inicial mais fácil é justamente atacar a legitimidade dos escritos. Então, não é confiável. Isso. Foi não alterada alguma coisa, né? Que não concorda com a minha ideia, eu vou tentando, de alguma maneira, denegrir o outro lado, digamos assim, para conseguir embasar o meu argumento. Exatamente. Isso. Existem seitas, inclusive, que falam que existem outros materiais mais confiáveis do que a Bíblia, né? Que falam sobre cristianismo, mas não tem nada a ver com cristianismo se você for comparar à luz das escrituras. Se você pegar a escritura sagrada e dizer assim, mas isso daqui não é o que está escrito na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus já se corrompeu. Então ele tem um texto atualizado, entre aspas, ele tem alguma coisa que parece que tem mais valor do que a Bíblia. Então você tem algumas, não é uma seita, gente, algumas seitas que fazem isso. E que eles usam a Bíblia só naquelas partes que lhe convém, mas eles dizem que por ela não estar 100% fiel nos dias de hoje, então eles têm um material atualizado, tá? Então, normalmente é baseado em um escritor só esse material, né? Sim. Isso é extremamente comum, né? Até no último episódio sobre o Novo Testamento, a gente comentou sobre o próprio Marcião, é algo recorrente na história da igreja, pessoas querendo... Elas não refutam, às vezes, a Bíblia diretamente, porque elas querem usar aquilo que é atraente para elas. Então, elas selecionam aquilo que é mais conveniente para conseguir embasar o argumento. Então, elas têm uma ideia e elas vão do argumento delas para embasar na Bíblia, e não o contrário, da Bíblia para conseguir embasar o seu próprio argumento. Isso. É assim que nascem as heresias, né? É assim que nascem as heresias. Mas, gente, para vocês terem uma ideia, o critério adotado pelos judeus para as cópias era tão rigoroso. Eu retirei aqui uma parte do que o Talmud, que é essa obra judaica de tradições, né? Instruir os copistas, como eles deveriam se comportar. Então, peraí, quem caiu aqui nesse episódio, não assistiu antes, vamos explicar com mais detalhes que o Talmud, do que se trata, né? Então nós temos aqui uma tradição rabínica entre os judeus. Que era oral também. Isso. E quando ela foi registrada, ela se transformou no Talmud. Exatamente. Então, na época de Jesus, já haviam muitas tradições orais. Então, posteriormente, eles tiveram como colocar isso no papel, né? Então, dentro dessa tradição oral antiga, já se dizia assim, olha,
os copistas só podiam usar peles de animais limpos. Animais limpos, o que quer dizer é que animais puros, tá? Aqueles animais lá que a lei autorizava até comer. Cada pele devia conter o mesmo número de colunas. Interessante, ou seja, a pele tem que ter uma medida correta, porque se vai dividir e essas colunas, elas têm isso, nós padrão... estamos falando anterior ao pergaminho ainda, sim, né? Então nós estamos falando de um padrão que eles estão... Tudo é medido, né? Aliás, é interessante até que a própria língua hebraica, né, que é uma língua arcaica, ela tem o formato de quadradinho, né? As letras são bem quadradinhas. Muito então, parecidas umas com as outras. É difícil de ver. Às vezes E isso daí é interessante também, porque através desse estilo, você também consegue ter padrão entre espaços, né? Muito definidos, porque justamente você tem caixinhas, quase cada letra cabe dentro de uma caixinha, né? Então você consegue ter padrão. Então tem que ter padrão de espaçamento, tem que ter padrão de linha, de coluna, de tudo, né? E aí a pele tem que ser exatamente uma pele com um determinado padrão. E veja bem, essas peles, elas não podiam ter menos de 48 linhas e não podia ter mais de 60. Ou seja, mínimo 48 linhas, máximo 60. E normalmente, se eu estou copiando aqui, vamos supor, o texto que era lá de Gênesis 3, normalmente eles ainda faziam a contagem de se a minha cópia tinha exatamente o mesmo número de linhas da cópia que eu estava usando como minha referência. Agora observa que isso aqui é interessante, que você para e pensa, por que tanto rigor? Um motivo só que eu quero dar, só um. Se você bate o olho em qualquer material, você identifica ele. Porque tudo está padronizado. Então você pode ir de uma sinagoga a outra sinagoga, você tem o mesmo padrão. Então você tem o mesmo material. Então você olha aquele material, está tudo certo. Então você identifica fácil que é aquele, se trata daquele assunto, daquele material em si, né? Um padrão de qualidade, né? Exatamente. Isso, padrão de qualidade. E nesse padrão de qualidade ainda dizia que veja, o cara está fazendo cópia, nenhuma letra ou palavra podia ser escrita de memória. Se eu estou fazendo uma cópia, eu tenho que copiar e não, eu sei isso daqui de cor e esqueci da palavra tal. Não podia isso, por isso que tinha que ser cópia. Agora, mesmo, e né? por que esse detalhe tão importante? Porque na língua hebraica, às vezes, se você fizer uma letra, como eu falei, tudo quadradinho, e fizer uma letra que não esteja exatamente igual, pode dar... por exemplo, pode às vezes parecer o kaf. Isso, entende? E dá um outro significado sem querer, né? Totalmente. Coincidentemente, você pega uma palavra que pode parecer outra palavra e vai deixar confuso quem vai ler aquele material. Isso, então, se somente uma letra fosse omitida ou erroneamente inserida, ou se uma letra tocasse a outra de forma que ficasse difícil de ler, né? A folha devia ser destruída. 3 erros numa página significava que o manuscrito inteiro estava condenado. Porque, gente, não é como nós hoje que digitamos as coisas no computador, se a gente erra, a gente deleta e reescreve. Não. Fora que para escrever em pele, ou depois em pergaminho, tinta custava muito caro, a pele custava caro, o pergaminho custava caro. Sim. Então tinha que haver um critério muito grande na cópia. Sim. Tá? Então, assim, gente, a gente não pode duvidar de que essas pessoas que tenham sido responsáveis pelas cópias lá do Antigo Testamento tenham sido negligentes. Tem um outro detalhe que você esqueceu de ler, né? Que a revisão do texto tem que acontecer em 30 dias. Isso. Olha a importância do conteúdo e do material, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então ele tem que ser um material revisado em 30 dias. Por quê? Para não haver nenhum tipo de adultério, modificação, coisa parecida. Então tem que haver, vamos dizer assim, uma chancela. Essa é uma cópia igual àquela outra cópia. Isso. Quando se trata de Novo Testamento, aí é o mesmo tipo de rigor, de escrúpulo, só não tão de contar letras e tudo mais como tinha do hebraico, que eles sabiam, por exemplo, dentro de uma página quantos aleph tinha
quantos num tinha, quantos... Né? Eles sabiam, e se faltasse uma letra, pronto, era suficiente para a cópia ser destruída. Por isso, no Novo Testamento, é natural a gente perceber que quando há embates ou debates, e Jesus está inserido em muitos deles, né? Que os escribas, que são justamente esses copistas, eles são considerados mestres da lei. Por quê? Porque eles fazem com tanta minúcia, com tanto detalhe, com tanto rigor, que eles se tornam dominantes, eles dominam o texto. Então o texto está na cabeça. Sabem de cor. Eles sabem as coisas. Então eles vão para os debates. Eles são considerados mestres, doutores da lei. Né? E até pela quantidade, né? Até fala assim, mas quantos tinham? Era coisa de poucas pessoas. E tem um dado muito interessante, principalmente com relação às cópias do Novo Testamento, que, assim, é muito vasta a quantidade de cópias que a gente tem históricas daquela época, né? Exatamente. Eu fiz até uma pesquisa rápida. Só do Novo Testamento, do grego, a gente tem 5.800 cópias, com uma diferença de até 100 anos dos originais. Então é uma quantidade muito grande. O segundo documento melhor registrado da história é a Ilíada de Homero, que tem apenas 1.800 manuscritos, com 400 anos de diferença do original. Então ele tem mais de 3 vezes mais registros do que o segundo outro documento mais registrado da história. Então você já entrou no nosso terceiro ponto, que é justamente essa questão das evidências externas. O que você falou a respeito do Novo Testamento, vejam, gente, vocês já viram alguém questionando a autenticidade da Ilíada, que é uma poesia de um grego chamado Homero? Não, você não ouve ninguém questionando isso. Só que é o dado que o Vini trouxe aqui para nós agora. 1.800 cópias, sendo que do Novo Testamento nós temos 5.000, mais de 5.000 cópias com datas tão próximas quanto 100 anos depois. Isso. Né? E eu trouxe outros dados também, isso aqui só de Novo Testamento, tá, gente? Quer ver? Eu trouxe aqui... Bom, vocês estão percebendo aí, né, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que nós estamos deixando muito claro que existem evidências claras de que a palavra de Deus, ela não só teve embasamento, não foi modificada, como ela também não se corrompeu ao longo do tempo, ela não teve nenhum tipo de manipulação humana. Aliás, mesmo que alguém diga assim, mas foram homens que escreveram, não foram? Então não tem crédito. Bom, Deus não ia escrever, né? Deus, ele não vinha aqui embaixo para escrever. Jesus mesmo não escreveu. Mas... ele escreveu a tábua dos 10 mandamentos e Moisés destruiu, exatamente, né? Exatamente. Agora a gente percebe com isso tudo que Deus, ele prefere usar a nuvem de testemunhas. Como fala em Hebreus, né? Ele se propôs que fosse assim. Exato. Em sua soberania, ele falou que ele iria usar o ser humano. Tanto que a nós é dada a responsabilidade de pregar o evangelho. Sim, mas não é um ser humano. É uma multidão. Sim. Então, a multidão de cópias, a multidão de pessoas, de escritores. Então, você vai vendo que tudo tem uma coincidência, não. É um encaixe tão perfeito nisso tudo que você diz, cara, não dá para desmontar e dizer que isso daqui é um conto de fadas, que isso daqui foi inventado, que teve uma mente brilhante que sentou e escreveu isso aqui. A argumentação é porque você vai tentando desmontar isso ou desvalidar a Bíblia, tirando o crédito dela e falando que ela foi deturpada, que ela pode ter sido corrompida de alguma maneira, e não simplesmente falar, não, eu não concordo com o que está escrito. Sim. E recusá-la, pura e simplesmente. Então, você quer invalidar ela para que você não possa concordar. Porque caso você assuma que não, beleza, ela é válida, ela começa também a te acusar. E aí Esse é o você grande... se sente incomodado. Exatamente. Esse é o grande problema dessas pessoas com a Bíblia. O problema é que ela toca em regiões deles que eles não querem que ela toque. Ou você tenta invalidar para não mexer nos valores, ou você tenta invalidar para você fortalecer outros valores. Né? Jesus sendo um cara legal, tudo bem, eu consigo aceitar isso, mas ele dizendo, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, esse Jesus eu não quero, né? Sim. Então eles vão realmente, enfim, negando, é por isso mesmo. O problema é o pecado, irmãos, o problema não é a Bíblia.
O problema é o pecado de quem questiona a Bíblia. Sim. Porque ela toca nesses lugares que as pessoas não gostam. Mas dando argumento justamente às pessoas que querem saber, né? Diz assim, tá, e como é que eu vou responder com argumentos, por exemplo, num debate público? Ou em algum espaço que vai ser questionado essa veracidade da Bíblia. Então vamos falar das evidências externas pautadamente, né? Então o que você estava falando da homilíada e tudo mais. E da Ilíada. Falei o quê? Homilíada. Esquece que eu falei. Ilíada de Homero. Muito bem, vamos lá. Mas antes da Ilíada mesmo, a gente tem... Vamos lá, vamos colocar em pauta. Passo a passo, quais são as evidências externas. Então, primeira coisa, as descobertas arqueológicas. Tá? Isso aqui, gente, é um material que vai corroborar com tudo que a gente está trabalhando. De um setor de descoberta arqueológica, só o que foi descoberto ali na Mesopotâmia, que suporta completamente tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de reis estrangeiros, sucessão de poderes, tudo que impérios. A Bíblia falava... que a Bíblia foi preservada porque os judeus tomaram esse cuidado e os cristãos também depois tomaram esse cuidado de preservar a Bíblia, mas ela começou a ser questionada. De repente, textos estrangeiros estão corroborando o que a Bíblia falava a respeito dos hititas, a respeito de Tiro, né? Enfim. A Babilônia falavam que não existia. Não existia, isso. Exatamente. E nós falamos, né, acho que né, do Museu de Pérgamo, né? Falamos. Tem lá o tablet, que é falando do rei, né? Isso. Falamos. Falamos, né? Então, muito bem. Então, esses textos externos de outros povos que foram descobertos e do século XIX para cá, tudo isso foi descoberto do século XIX para trás. Veio de novo dizer, não, realmente, até hieróglifos egípcios também. Vieram, não, realmente existiu um tal de Nabucodonosor, existiu um tal de Tiglat-Pileser. Não, e nós estamos falando de um pouco de material, porque, gente, né, contando um pouquinho da nossa experiência, quando a gente estava recentemente, faz o quê? 2 semanas? 2 semanas atrás a gente estava em Éfeso, né? 2 semanas atrás nós estávamos em Éfeso. E nós estávamos vendo todas aquelas ruínas. Vem coisa legal para vocês aí. Se prepara, tá? Tem coisa boa. Mas a gente estava vendo todas aquelas ruínas e a gente descobriu que, segundo os estudiosos locais, ali é 10% somente. Só 10% de tudo que está lá. Foi escavado. Foi escavado, tá cheio de material ainda que não foi. 90%. Tem 90% ainda para cavar. Pra você ter uma ideia, Vini, a gente se perdeu uma hora lá num caminho, né? Porque tava tendo um protesto na frente de uma das entradas de Éfeso. E aí a polícia não deixava ninguém entrar. Aí tá, e outro policial indicou um caminho pra nós, uma picada no meio do mar. É tipo despachando, né? Diz assim, não, vocês vão por aqui mesmo. Vai dar uns 3 quilômetros. Tá, né? Vamos. O Fábio com o Google Maps andando lá, não sei, acho que até o Google tá perdido aqui, mas tá, vamos seguir, né? E a gente andando por aquela picada. Sem brincadeira, era no meio de plantação de oliveira, de tangerina, de um monte de coisa. De repente eu olhei pro chão, tava cheio de mármore. Pedaços de mármore de Éfeso. Tinha coisas que você via que era resto de parede, porque era um pedaço. Eu até pensei, cara, que vontade de levar embora para o bolso. Mas vai pesar tanto na bagagem, né? Porque ele tinha pintura de parede. Que legal. Pra você ter uma ideia. Tá então, lá, assim, tá tudo lá. Então, isso, nós estamos falando de um sítio arqueológico. Tem vários sítios arqueológicos. A gente teve em Cunímbriga, a gente teve em Pérgamo, em Roma, a gente teve em Ostia Antiga, que, nossa, fantástico. Vocês vão receber material ainda, calma. Nós estamos preparando, tá, pessoal? Né? Mas quando a gente sabe dessas coisas, assim, caramba, a gente já tem tanta veracidade, tanta coisa maravilhosa. O que a gente tá tendo agora com as escavações arqueológicas vai muito além do que comprovar aquilo que a gente sabe, que é a veracidade. Mas aí você percebe o seguinte, a gente está avançando no sentido de conhecimento mais profundo dos costumes da época, mas que continua ainda falando a mesma coisa. A Bíblia tinha razão. A história como foi contada tinha razão. Os estudiosos que se debruçam percebem que
cada palavra que está lá não é à toa. Quando o Novo Testamento fala, por exemplo, de uma moeda da época, né? Fala de um denário, fala de uma dracma, você começa a perceber que isso daí está incrustado na história. Então não é uma invenção humana, né? Você percebe, isso aqui é palavra de Deus, porque até quem registrou esses detalhes não fazia ideia de que nós iríamos ter dificuldades hoje com relação a isso, mas que com trabalho a gente consegue apurar e dizer assim, nossa, como eles escreveram com precisão. Não é à toa que eles iam falar de coisas profundas do ser humano e de Deus, se não fosse com uma precisão tremenda. Inspiração. Né? Sim. Você ia falar? Sim. Aproveitando que a gente está falando desse assunto arqueológico, preparando-se para esse episódio, eu queria comentar sobre a história de William Ramsay, um arqueólogo do século XIX. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. É estranho o nome, mas eu não lembro de onde que eu li sobre ele, né? Ele foi um grande arqueólogo ateu do século XIX e ele era, assim, renomado já na época, e ele resolveu, como era ateu, falou assim, não, naquela época ainda estava com bastante questão esse movimento de, não, vamos refutar a Bíblia, então tem que estar errado. Ele falou, não, aqui vai ser uma tarefa fácil. Ele pegou o livro de Atos, principalmente, tem ali dezenas de informações, era só ele achar um erro que pronto, ele já desmontaria qualquer relação ali do argumento para defender a Bíblia, né? E ele passou então 30 anos conferindo e verificando todas essas evidências arqueológicas do livro de Lucas, mas principalmente Atos, né? Uhum. Atos dos Apóstolos ali. E ao final desse tempo, ele conclui assim, aqui abre aspas para a fala dele em um dos livros dele que ele publicou depois dessa investigação. Lucas é um historiador de primeira linha. Não apenas suas declarações de fato são confiáveis. Este autor deve ser colocado junto com os maiores historiadores da história. Os fatos são esmagadores. Lucas menciona 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 pessoas e membros do governo. Ele não erra nenhum dado. E quando tinha alguma incongruência com relação a Atos ou algum registro de Lucas e algum outro registro, provou-se que quem estava certo era o registro de Lucas. E posteriormente, fantástico, ele mais tarde se converteu também ao cristianismo. Depois disso tudo, né? Não tem como negar, né? Exatamente. Muito bem. Então, olha, mas tem mais uns detalhes, vamos entrar lá. Outro ponto. No Mar Morto tem uma 1948. descoberta. Descobertas lá das cavernas de Qumran, né? Isso. E lá foram descobertas as cópias mais antigas do Antigo Testamento. Isso é fantástico. É fantástico, porque era o Antigo Testamento que mais se dizia, não, foi adulterado, foi tirado, não sei o quê. Você vai fazer agora bater cópia. Se eu não consigo invalidar o novo, então que tá um pouquinho, eu vou invalidar o antigo. Pra ter a diferença do Deus do antigo e do Deus do novo. Isso. Aí você bate cópia com cópia. Vamos ver o que tá valendo, né? Se realmente... As cópias mais modernas com as cópias mais antigas, quando eles foram comparar, adivinha? Elas estavam iguais. Fantástico. Aí ninguém podia dizer nada. E o livro de Isaías está quase inteiro, tá? Nesses manuscritos. E é o livro que vem falar sobre o Messias. Isso. E no Novo Testamento, a gente também tem um fragmento que é bem pequenininho de João 18, que é chamado de papiro P52. Tá lá na biblioteca John Rylands, na Inglaterra. E contém João 18, igual ao que nós temos, e ele é do século II. Ou seja, tá muito cento pertinho. E pouco. João escreveu no final do século I. Exatamente. Então, se é no século II, está separado pelo quê? 50 anos, talvez? Exatamente. Ou seja... 1-2 gerações no máximo. Exato. E uma cópia ali que tá numa distância que você pode dizer assim, puxa, não tá colado, então você observa que continua sendo fiel. Ao mesmo tempo, não tá longe. E você diz assim, puxa, quer dizer que nós temos uma cópia muito próxima do que ele escreveu. Cara, isso é fantástico. É fantástico. E é um trechinho bem pequenininho, mas é igualzinho o que nós temos. Então, ou seja, se aquele trecho aleatoriamente encontrado é igual ao que nós temos,
E significa que o resto que nós temos também é igual, né? Exato. Aí nós temos dois outros do século IV, o Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanus. Os dois, então, são do século IV, são do Novo Testamento e são iguais ao que a gente tem até hoje. Né? Só que o Sinaítico, considerando que tem a Bíblia grega toda, né? Toda. O Antigo e o Novo Testamento. Isso. Né? E aí o dado que o Vini já trouxe pra gente, né? A respeito a 5.000 cópias do só do Novo Testamento, né? Em comparação, por exemplo, com a Ilíada, que é 1.800, realmente tem muito mais do dobro, mais quase triplo. Olha quanto dado a gente pode apresentar diante de uma discussão pública com relação a isso. Então, quando você perceber que entra em determinados meios, discussões sobre os valores da Bíblia, normalmente eles vão chegar nesse ponto, dizendo que a Bíblia ela não pode ser seguida através da razão por questões de ela ter falhas, ou ela não pode ser levada à risca porque ela tem coisas que... É um livro muito antigo. Muito antigo. Desculpa, mas isso tudo aí cai diante de tanta evidência, que é um livro que fala desde os princípios da humanidade até hoje e mexe com todos os valores de todas as pessoas de todas as sociedades. Então a gente tem o quê? Uma verdade que é inquestionável. Então ela é confiável? Meu amigo, muito obrigado pelo podcast. Ficamos aqui. Ela é confiável, né? Então nós vimos, gente, hoje a questão da importância, precisão e cuidado que havia na tradição oral, na transmissão de conhecimentos da tradição oral. Além disso, os escritores bíblicos contavam também com a inspiração, a revelação. Então, tradição oral, sim, mas inspiração e revelação. Por exemplo, algumas pessoas acham, né, argumento que Gênesis 1 seria uma música, porque ele é escrito em forma poética. Sim. Ou ele é uma música ou ele é uma poesia que foi transmitida de geração em geração, que ajudou a preservar. Por isso que Gênesis 2 é tão diferente, porque já volta para uma narração, né? Nós vimos também o critério adotado para fazer as cópias tanto do Antigo e do Novo Testamento, e em termos de evidências externas, nós temos fartas evidências externas que comprovam que o texto bíblico que nós temos hoje é igual ao que os leitores do tempo do apóstolo Paulo tinham. Sim, agora eu peço com licença às pessoas que dizem assim: olha, é legal assistir esse podcast, ouvir tudo isso, mas isso daí não precisa, eu já sabia disso tudo. Para que a gente vai ficar entrando em debate? Aliás, se tem uma coisa que é uma besteira, você ficar discutindo com pessoas que não creem como nós cremos. Então, assim, muito bem, legal para quem estuda, eu não preciso disso. Deixa eu chamar a atenção de você. Porque às vezes você pensa que vai estar muito longe da tua realidade esses questionadores. Mas pode ser que um dia um filho teu seja esse questionador. Ele vai estar na roda dessas pessoas por questões de trabalho ou questões de estudo, seja lá o que for. E você vai ter uma dificuldade tremenda de lidar com isso, porque você vai somente argumentar através das suas crenças e não vai ter a habilidade de mostrar para ele, né? Exatamente, através da lógica e de evidências que existem outro lado da moeda. Existem outras coisas que não falam por aí, que não contam e que tem que ser entendido, tem que ser compreendido, tem que ser levado adiante. Porque, é claro, isso não vai alterar a nossa fé, mas é importante para pessoas que estão sendo iludidas, que estão sendo manipuladas, pessoas que estão sendo atraídas, que elas recebam um alerta de uma maneira muito, muito clara, mostrando através da luz da verdade que a palavra de Deus ela não é só uma mensagem que atinge o coração. Não, ele atinge todo o ser, atinge o coração, atinge a mente, atinge todo o ser. E a gente precisa dessa mensagem na sua totalidade para transmitir e
tocar, às vezes, pela razão, para depois tocar o coração de pessoas que estão, de repente, fugindo da verdade e sendo iludidas por meias verdades. Isso aí, pessoal. Nós agradecemos muito a todos que ouviram os 4 podcasts. Se você não ouviu, se você perdeu algum, volta lá na nossa playlist, tá tudo certinho. Nós vamos montar uma playlist completinha para vocês agora, para poder, né? Perdi um episódio porque não recebi a notificação. Nós te agradecemos, então. Não esquece de deixar a gente, se você deixa o seu joia, o YouTube entende, olha, tem gente gostando desse conteúdo aqui, vou recomendar para outros. Isso. Compartilhe com seus amigos, com o pessoal da sua igreja, reúne o povo da sua célula para assistir ou ouvir um episódio junto e depois debaterem, adolescentes. Aproveita esse tempo, né? É uma forma diferente, dinâmica de repente você estar tocando nesse tipo de assunto no teu ambiente de igreja também. E deixa um comentário aqui pra gente. O que você achou dessa série? Você já ouviu alguém dizer que a Bíblia não pode ser confiada porque ela é um livro muito antigo? O que você respondeu para essa pessoa que te disse isso? Ou, sei lá, qualquer outro questionamento? Não, a Bíblia não pode ser a palavra de Deus. Fala pra gente qual foi a sua experiência desse sentido, que nós vamos gostar bastante de saber. É isso aí. Né? Muito bem, Com então certeza. Vamos encerrando por aqui. Gente, ano que vem, orem por nós. A gente tem coisas que a gente Nós quer vamos ter uma live preparar. de Natal. Sim, importante lembrar, né? E pedimos as suas orações justamente para a gente poder continuar levando essa mensagem e a palavra de Deus, edificando o povo de Deus em todos os lugares. E você já nos segue lá no Instagram, @crescer e frutificar? Tem muito material Tem lá. muito conteúdo bíblico lá, viu, gente? É Tem isso aí. realmente bastante coisa lá. É isso aí. É isso aí, Vini. Vini, isso aí. Brigadão Muito obrigado. mais uma vez. O Vini tá ficando famoso. Como sempre, gente, eu que agradeço o privilégio de poder estar dividindo a mesa com vocês. E espero poder ter colaborado aí com nossos ouvintes em fazer algumas perguntas. Eu que tenho, obviamente, menos conhecimento, né? Faço ali, às vezes, esse papel de tentar entender um pouco melhor. Espero ter colaborado com a série. Legal. Com certeza, colaborou. Com certeza. Para nós é até uma forma de checar se está compreensível o que a gente está falando. Né? Né? Planeta Terra chamando, o pessoal que está em Marte. Vou trazer um pouquinho aqui para a gente entender também. É isso aí. Mas muito obrigado. Muito precioso. Viu? Obrigada mesmo. Deus abençoe, gente. Aí ficamos por aqui e até mais. Até mais. Caiu um lencinho aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.